E dos seus pecados jamais me lembrarei. Não é isso que o pai fala quando o filho verteu sangue? Foi, não foi? Então, da sua tentativa de não mais se achar em Cristo, eu não vou te lembrar mais, porque agora estou vendo você, Paulo de Garanhuns, em Cristo Jesus. Entendeu? Então é isso que o pai está falando. Aquele momento em que aqueles dias, ou aquele momento da sua vida que você não tinha, né, o discernimento da natureza de Cristo em sua vida, jamais eu vou me lembrar, porque eu estou vendo Cristo em sua vida agora. É isso que o pai está falando a teu respeito, Paulo. É isso que o pai está te falando a teu respeito, Cristina. É isso que o pai está te falando a teu respeito, irmã Lurdinha, Emília, Anselmo, meninas, meu compadre, minha comadre, Paulo, todo mundo que está me escutando aqui. É isso que o pai está falando para você aqui agora. Não é o seu pecado das ações que você fez. É do pecado maior, que é justamente a negativa da natureza divina em você. Esse é o ponto-chave do que foi questionado lá atrás, porque Adão quis ser Deus sem Deus. É o mesmo questionamento de hoje. Se você tentar ser Cristo sem Cristo, você não vai conseguir fazer nada. Se você não discernir que ele é o cabeça do seu corpo multimembrado, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Se você negar que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o primeiro Deus encarnado, que nem a passagem de Colossenses, né, que o Paulo, né, colocou lá, acho que é Colossenses 1,16, se eu não me engano, o Colossenses 1 aqui, caramba, é fantástico, tá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, Filho, né, temos a remissão dos pecados. Eu prefiro mais a semelhança. Essa é a semelhança do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, não está falando aqui do Deus Altíssimo, está falando claramente do seu Filho, de Cristo Jesus. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Ele quem? Cristo Jesus. Ele é o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele quem? Em Cristo Jesus, residisse toda a plenitude. Percebe? Então, olha bem, esse é o pecado que nós não devemos cometer. Qual pecado? Negar Cristo. Esse é o pecado que nós não devemos cometer. Você se afastar da parte de Cristo. Você se afastar e se desligar de Cristo. Então, Deus não quer saber se você pisou no dedinho machucado da sua mamãe, Anselmo. Deus não está preocupado se você chutou a canela da Emília. Não deva fazer isso, mas se você chutou, isso não é o pecado que Deus está correndo, assim, preocupado, né? Ou seja, Deus não está querendo ficar olhando esses detalhes. Deus está querendo justamente o seguinte: Anselmo, seja coparticipante da natureza do meu filho. É a única forma que eu posso te enxergar diferente da tua natureza. O sangue do meu filho tem que te cobrir. Percebe? Então, essa situação, eu estou exemplificando com o Anselmo aqui, mas estou falando isso para mim, em primeiro lugar. Tá? É essa situação que eu estou buscando. Eu não posso pecar dessa forma. Eu não posso me desvestir de Cristo. Esse é o pecado que eu não posso cometer. Percebe? Então, reconheça-o em todos os seus caminhos. Confia nele, o mais ele fará. Reconheça quem? Cristo Jesus. Né? Então, o Anselmo está falando que está
se determinando a estar com a gente aqui em Caxambu, Baipendi, né? Esqueci o nome da cidade. O que acontece? Amém. Agora, isso nada mais é do que o quê? A determinação de ser coparticipante com Cristo Jesus em unidade com o seu corpo multimembrado, que estará, sim, reunido em Baipendi. Percebe? Então, é essa situação, esse prazer, essa alegria de estar o quê? Se vendo em Cristo Jesus, que nós estamos buscando esses anos todos. É essa mudança de DNA que nós estamos falando esses anos todos. É o que está acontecendo com a gente. Agora, o que acontece? Está me dando umas situações um pouco estranhas na minha vida, tá? Eu começo a estudar de novo. Eu não estou mais me conformando com aquela mesmice, né, que eu já escutei anos após anos, né, na minha vida, né, na minha tentativa de andar com Cristo Jesus. Percebe? Estou, sim, jogando para vocês, porque é um mergulho em unidade. Não é um mergulho de um ser individual. É um mergulho na unidade do corpo de Cristo multimembrado em Cristo Jesus. Percebe? Então, não adianta falar que eu vou nadar, vou mergulhar profundamente. Sem a unidade do corpo, eu não vou conseguir. Então, eu preciso de mostrar para vocês que existe toda uma situação extremamente profunda que nós temos que crescer, né? Que é o que fala a palavra, né? Que nós devemos nos crescer em todas as direções, na largura, no comprimento, na altura e na profundidade, né? Onde eu percebi que existe 4 dimensões. Eu, engenheiro, que sempre veio, né, racionalmente achando que tinha só 3 dimensões, eu vi claramente que eu estava enganado. Existe uma outra dimensão, que nada mais é do que a profundidade em Cristo Jesus. Tá? Com muito amor eu vou falar, as religiões não se aperceberam disso ainda, porque elas insistem em superficialidades de Cristo Jesus. Elas insistem em fazer a interpretação segundo o seu próprio evangelho, segundo sua própria crendice, ou segundo a sua própria interpretação, né, do que está escrito na palavra, sem buscar a declaração do Espírito Santo de Cristo Jesus naquilo que deveria ser abalizada pelo próprio Espírito de Cristo em nós. Tá certo? Então não foi à toa que ele falou que ele iria para subir, né? E mandaria do alto o Consolador para nós. Não é somente consolar, pelo ato de consolar, porque ele está longe. É o convencedor, é o Criador em nós, é o Espírito de Melquisedeque trazendo para nós pão e vinho para nós comungarmos da natureza de Cristo diariamente. Estão me entendendo, pessoal? Faz um sinalzinho para mim aí que vocês estão entendendo ou não. Beleza. Quero, junto com vocês aqui, a gente realmente trazer uma consciência dentro da maturidade que a gente tem realmente percebido no nosso meio, de que nós temos que deixar as coisas abaláveis para trás e seguir avante nas coisas inabaláveis, que é, de fato, nada mais, nada menos do que a expressão exata do ser que Cristo é. Tá? Essas coisas que a gente tem falado aqui, né, de vez em quando ainda tem aí uma cisma, né, uma situação X, que eu vejo assim, que eu vejo assado. Isso tem que ser retirado do nosso meio, porque né, o que a família do Anselmo estava falando aí, há uma só fé, um só coração, uma só mente, uma só verdade, uma só luz. É isso que tem que prevalecer no nosso meio, né? Toda vez que habita
ou habitar em nossos corações alguma dúvida, isso tem que ser rapidamente solucionado. Rapidamente tem que ser questionado, arrazoado e colocado de uma forma que não possa haver mais dúvidas. Porque o que nós estamos fazendo é o seguinte: como é que você pode ir para levantar voo em um avião sabendo que um dos parafusos que segura o motor está frouxo? Se você não levantar voo com esse avião, você é temerário, você é uma pessoa irresponsável. Você é um piloto de avião que você não tem noção do perigo e está colocando a sua própria vida em risco. Agora imagina se o avião estiver cheio de gente. Aí mais do que nunca. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos checando o nosso dia a dia, nós estamos checando, né, as coisas que nós estamos vendo aqui, e não pode haver dúvida, não pode haver um parafuso solto, entendeu? Nós vamos levantar voo, gente. Nós estamos aqui taxiando, enquanto nós estivermos taxiando, não há problema. Um momentinho só. Se o avião que você está taxiando furar o pneu, né? Enquanto você está ali assim, pilotando o avião no chão, rodando com ele para poder pegar a cabeceira da pista, não há nenhum problema, gente. Tá certo? Você pode arrumar, você pode parar o avião, chamar um mecânico e arrumar o pneu, né? Lá no ar, você, se estourar o pneu, por exemplo, lá no ar, também não tem problema. Só que tem um probleminha. Uma hora, talvez, você tenha que descer para encher o tanque novamente do avião. Agora, percebe? Mas você, como uma pessoa prudente, né? Lembre-se das 5 virgens tolas versus 5 virgens prudentes, tá? Se você é uma pessoa prudente, antes de você levantar voo, ou antes mesmo de você começar a taxiar, você já vai ver se os pneus estão bons. Você já vai ver se tem algum parafuso solto, entendeu? Tem todo um check-up, né? Esses aviões grandes, né? Muito grandes, tem alguns computadores que só ficam checando o avião inteiro. E alguma coisinha que ele notar lá, alguma vibração estranha, alguma situação lá, ele dá o alerta. Entende? Então, eu estou vendo claramente que o Espírito tem nos dado alerta com relação a algumas determinadas situações. E enquanto houver alerta no painel, o Espírito mesmo não vai permitir que a gente levante o voo. Enquanto que alguma coisa não estiver realmente funcionando, o Espírito não vai nos dar a liberação para nós levantarmos voo. E eu não sei se vocês estão assim. Eu, pelo menos, estou dessa forma, tá? Eu tenho desejado voar em Cristo Jesus. Entende? É fantástico o que nós já conseguimos. É fantástico. A gente está realmente... Nós conseguimos que o Espírito Santo de Cristo Jesus montasse o nosso avião. É fantástico as revelações que têm vindo em nosso meio. É tremendo, né? A gente tenta ver na internet, se a gente escuta alguma coisa nesse nível que está sendo falado no nosso meio, a gente não consegue ver ou não consegue ouvir, tá? Isso nos faz melhores? Não nos faz melhores. Isso nos faz ser mais responsáveis ainda, tá? Só que nosso intento ainda não foi conseguido. A plenitude da divindade ainda não habita na gente. Ou, se você assim quiser, a plenitude da divindade, por fé, habita na gente. Certo? Você tem essa convicção que a plenitude da divindade habita em você. Tá? Agora, a manifestação dessa plenitude para os homens, porque é isso que importa. Importa que os homens vos reconheçam como ministros de Cristo. Percebe? Então, isso é nada mais, nada menos do que a plenitude, de fato, operacional em você. Ou mais ainda, operante em você, para o mundo. Então, enquanto você não transformar a tua vida, você não vai transformar o mundo.
Então, o que nós estamos aqui falando é a primeira coisa, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo avante no meu alvo, que é Cristo Jesus. Se você está falando isso, significa que você ainda não chegou no alvo. Sigo avante no meu alvo, percebe? Agora, eu não quero mais falar de alvo. Eu quero falar com que nem Paulo falou. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Percebe? Isso precisa de uma determinação maior. Isso não é exercício de fé. Percebe? Nós ainda estamos no exercício de fé. Isso não é exercício de fé. Paulo não falou por fé. Ele falou com a determinação de realmente ter aprofundado tanto em Cristo Jesus que já não era mais ele que vivia, era Cristo que vivia nele. Estão me entendendo? Então, esse é o ponto que nós estamos buscando. Né? A manifestação da plenitude de Cristo em nós. Tá? É isso que o corpo, o mundo, vai nos reconhecer quando essa plenitude habitar em nós. Tá? Vai nos reconhecer como ministros de Cristo. Ou seja, pessoas que estão realmente operando a manifestação de Cristo Jesus sobre a face da terra. Ou seja, os sinais vão acompanhar. As línguas vão confessar. Os joelhos vão se dobrar. Não é perante você, é perante Cristo que habita em você. Então, o objeto de adoração não é o ser humano, Paulo. Primeiro que não é questão, ninguém vai reverenciar objeto, vai reverenciar Cristo. Agora, no canal fulano. Agora, é muito melhor você falar, eu sou coparticipante da natureza de Cristo no seu corpo multimembrado. Porque aí você está diluído, né, entre aspas, no seu corpo multimembrado. Já não é mais o Paulo de Garanhuns, é a célula Paulo inserida no corpo de Cristo multimembrado, operacional, ou seja, ela tem a consciência exata de quem ela é no corpo de Cristo, e operante, porque ela manifesta Cristo. Estão entendendo a situação? Então, voltando de novo, lá atrás, quando eu comecei a falar, esse é o pecado. Quando você nega Cristo. Quando você nega a sua natureza. E eu não quero mais falar com vocês desse tipo de situação, porque isso nada mais é do que nós sermos colocados como as virgens imprudentes. Ou seja, nós não estamos zelando por nada. Então, eu não quero mais gastar esse tipo de energia com vocês. Tá? Nós temos que ter a devida prudência, a devida responsabilidade de realmente nós nos enxergarmos como Cristo nos enxerga, de nós nos vermos como Cristo nos vê. Tá? Agora, se ele está nos vendo, significa que nós ainda estamos fora do contexto da plenitude da divindade. Agora, quando ele está realmente habitando em você e você habitando nele, aí, cara, não tem mais dúvida. Percebe? Enquanto nós estivermos vendo os irmãos, nós estamos sendo transformados. Enquanto nós passarmos a não mais ver os irmãos e ver Cristo, significa que a coisa está ficando bem mais forte. E quando vê, já, nós não estamos vendo Cristo mais. Nós somos Cristo. Em Cristo. E é importante que você fale Cristo em Cristo, porque é exatamente isso que Adão foi tentado lá atrás. Ele quis ser Cristo sem Cristo. E nós aqui estamos determinados e com muito temor e com muita prudência, queremos ser Cristo em Cristo. Tá certo? E nós sabemos claramente que Cristo está nos revestindo para que ele possa ser contido em nossos corações. Tá? Nós somos coparticipantes da Arca da Aliança, revestida pela natureza de Cristo. Então já ninguém mais enxerga a madeira da Arca da Aliança, enxerga a natureza de Cristo, revestindo aquela madeira, que tem tudo para ser perecível, mas não perece porque o ouro imperecível de Cristo a reveste. Agora, quando ela virou, então ela está operacional, ou seja, ela está
tem condições agora de conter Cristo. Percebe? Aí abre-se essa arca operacional e coloca dentro dela Cristo Jesus em sua plenitude. Então, ali, no seu corpo multimembrado, habita a plenitude da divindade. Estão entendendo essa situação? Vocês conseguem mensurar essa grandiosidade? Eu não consigo. Só que tem uma coisa: eu não quero saber da minha incapacidade de mensurar isso. Eu quero saber o seguinte: ele falou, se você crê em mim e crê que meu Pai me enviou, eu vou lá, eu vou falar a teu respeito a meu Pai. E eu e meu Pai iremos até você e faremos você morada. Então é isso que eu quero crer, entendeu? Você não precisa nem de entender. Creia que é dessa forma que é o processo, entendeu? Então eu quero realmente, junto com vocês, crer dessa forma. Nós, como corpo de Cristo multimembrado, tendo discernimento pleno de quem nós somos neste corpo multimembrado, inseridos nesse corpo multimembrado, estamos aptos e operacionais a receber a plenitude da divindade, como o corpo multimembrado que nós somos. Percebe o desafio? Percebe o que é que está acontecendo? Então, isso para mim é o culminar de você mergulhar profundamente nas revelações que o Espírito Santo de Cristo Jesus está nos falando. Amém?